Olá, meu caro aluno, concurseiro, meu caro estudante da legislação de trânsito. Voltamos hoje com o intuito de esclarecer para você a composição do Sistema Nacional de Trânsito, bem como as suas competências. Ora, o que nós devemos entender como Sistema Nacional de Trânsito? Um grande sistema que olha para o espaço geográfico de todo o território brasileiro e que divide atribuições, que divide então tarefas a diferentes órgãos ou entidades que o compõem. E esses órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, eles podem estar no ente federal, no ente estadual ou do Distrito Federal, ou ainda no ente municipal. Nunca se esqueça que o Sistema Nacional de Trânsito ele é um conjunto de órgãos e entidades que procuram funcionar com uma harmonia, com uma troca de informações entre os mesmos, sempre. E isso não deve ser esquecido, sempre com o objetivo de preservação da vida. Então, qual é o principal objetivo do Sistema Nacional de Trânsito, que é um conjunto de vários organismos, sejam eles no âmbito federal, estadual, distrital ou municipal, que zelam, que cuidam do funcionamento do trânsito como um todo, cada qual com a sua atribuição de competência, cada qual realizando uma parte destas tarefas. Quem determina isso? O próprio código. O próprio código vai falar o que cada um destes organismos, em cada esfera estatal, vai realizar para que, no final, o objetivo da preservação da vida seja mantido. Então, na tua prova, qual é o objetivo principal do Sistema Nacional de Trânsito? O objetivo principal é a preservação da vida. Quando eu falo em vida, eu não posso esquecer em garantir a saúde dos usuários. Garantir o quê? Que os condutores dos veículos, os passageiros dos veículos, que os pedestres que utilizam a via pública possam dar continuidade na sua vida com saúde, que eles não se machuquem, que eles fiquem com uma incolumidade física e mental, mesmo participando cotidianamente do espaço que contempla o trânsito. Isso não deve ser esquecido. Então, preservação da vida, incluindo o quê? A saúde de todas as pessoas que compõem uma sociedade e que, por via de regra, nas suas tarefas cotidianas, utiliza a via pública. Ora, além disso, a preocupação desse Sistema Nacional de Trânsito é também com o meio ambiente. Então, há que se olhar que as ações desse conjunto vai procurar garantir um equilíbrio na biosfera em que vivemos. Então, há que se cuidar com a quantidade de gases poluentes que estão sendo emitidos e jogados na atmosfera. Há que se regular o funcionamento desses veículos, fiscalizar a construção e a manutenção dos mesmos, bem como de criar regras para que as vias públicas estejam sempre em condições de higiene, que estejam em condições de manter um ambiente saudável, agradável, limpo para os seus usuários. Sistema Nacional de Trânsito tem, então, o objetivo maior de preservar a vida, incluindo saúde e meio ambiente. Quando o legislador veio a
pensar nesta condição, ele tratou primeiramente de definir os integrantes desse Sistema Nacional de Trânsito. E você, que está estudando para a prova do seu concurso público, não pode esquecer que são, via de regra, 7 os integrantes desse Sistema Nacional de Trânsito. Ora, eu estou falando em 7 integrantes que, na verdade, não são 7. Não são 7. Por que não são 7? Porque quando tratamos de órgãos executivos de trânsito, nós podemos ter um órgão executivo, um administrador do trânsito, no âmbito da União, no âmbito das 27 unidades da Federação, os 26 estados e mais o Distrito Federal. Ou ainda, podemos ter o órgão executivo de trânsito em cada município que completou os requisitos para, assim, criar o seu órgão municipal de trânsito. Quais sejam? Todos os órgãos de trânsito, eles devem ter em seus quadros a composição de fiscalização. Ora, pois, se ele tem fiscalização, ele tem que ter juntas que possam apreciar os recursos que sejam interpostos pelos infratores a partir do auto de infração, a partir do cometimento de uma infração de trânsito. Estes órgãos de trânsito têm que apresentar um departamento de engenharia e de tráfego, ou seja, ele tem que olhar para a via pública e pensar a todo tempo de que forma dispor o mobiliário, a sinalização, a construção de uma nova via, seguindo sempre os preceitos estabelecidos pelo Código. Ainda, órgãos de trânsito para comporem o Sistema Nacional de Trânsito, órgãos municipais de trânsito, eles devem ter em seus quadros sempre uma coordenação de educação para o trânsito. Então percebam que nós estamos falando de um esforço de regular, ou seja, fiscalizar, e com isso impor aos usuários a possibilidade de uma autuação a partir de uma infração de trânsito. Estamos oferecendo uma forma de julgar, né, de apreciar os recursos, de determinar a aplicação da penalidade ou não. Ainda temos o quê? A construção, manutenção e organização dos espaços concebidos para a circulação pública. E, obrigatoriamente, os órgãos de trânsito têm que ter ações de educação para o trânsito, que são aquelas ações de cidadania, esforços, muitas das vezes combinados com outras instituições, onde se faz o quê? Uma campanha para segurança no trânsito. Ela pode abarcar conscientização, ela pode abarcar palestras, ela pode abarcar simplesmente uma panfletagem na via pública durante a fiscalização. Então, uma vez que se observe esses requisitos e seja capaz de produzir a estatística de trânsito, ou seja, o órgão tem que olhar para a quantidade de acidentes ocorridos, a quantidade de vítimas. Esse órgão tem que ser capaz de atribuir a quantidade de usuários de determinada via pública. E esses números vão basear estudos para os próximos investimentos. Precisamos de mais dinheiro para vítimas de acidente de motocicleta no trânsito. Precisamos de mais dinheiro para construir mais uma faixa de trânsito em determinada via e com isso fazer com que ele não fique tão engarrafado e assim por diante. Então não esqueça,
Não esqueça, Sistema Nacional de Trânsito, ele abarca uma série de órgãos e entidades em todas as esferas, em todos os entes estatais, em todas as esferas do Estado, e, além disso, eles devem compor esses cinco pré-requisitos, quais sejam, repetindo, para você não esquecer. Eles devem ter capacidade de fiscalização de trânsito. Se ele fiscaliza, ele tem que ter JARE, juntas de apreciação de recursos contra as infrações de trânsito. Ainda, ele deve se preocupar com a engenharia de tráfego, que seria o espaço físico, o mobiliário, a segurança e a construção das vias. Ele deve se preocupar em uma orientação ao usuário. Aí surge a educação para o trânsito, a coordenação de ensino em cada um dos órgãos. E, por último, deve ser capaz de produzir estudo, estatística em relação às vias nas quais o limite territorial impõe a competência de cuidar. Por isso que eu falei, Sistema Nacional de Trânsito, em regra, são 7 que você deve guardar, estão ali elencados no Código de Trânsito, e dentro destes 7, você deve lembrar que eles são um número muito maior. Se fôssemos entender esse Sistema Nacional de Trânsito, nós temos que entender que este tem um coordenador máximo, qual seja, coordenador máximo. O próprio texto da lei traz em seu artigo 10º que o presidente da República determina quem é esse coordenador máximo, que pode ser um ministério. No caso, é desta forma que desde do ano de 2013 é estabelecido com a criação do Ministério das Cidades. Então não é errado, não deve ser esquecido que o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, hoje é o Ministério das Cidades. Ora, ele, então, trata de fazer com que os outros integrantes desse Sistema Nacional de Trânsito, eles criem três pré-requisitos importantíssimos para o funcionamento dos mesmos. Isso também não deve ser esquecido pelos senhores. Então, não esqueçam que o Sistema Nacional de Trânsito, ele vai priorizar fluidez e conforto no uso da via, ele vai proporcionar fluidez, que seria o quê? Que o trânsito possa fluir, que os usuários possam sair da origem e chegar ao destino de uma maneira mais eficiente possível. Ainda, não só isso, de oferecer conforto no uso destas vias. E essa deve ser uma prioridade de todos os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Ora, além de fluidez e conforto, os órgãos de trânsito devem se preocupar, e isso também não deve ser esquecido, com o fluxo de informações. Ou seja, você deve lembrar que todos os órgãos de trânsito vão interligar os seus sistemas, as suas informações, com o objetivo de que haja uma troca de informações e essa troca de informações possa determinar o que? Uma velocidade, uma celeridade na resolução dos processos. Então eu falei que as prioridades dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito devem ser oferecer fluidez e conforto para os usuários. Fluidez e conforto para os usuários. Ele deve procurar, cada um desses órgãos, trocar informação com os demais, com o objetivo de que os processos sejam céleres. Nesse contexto,
há que se lembrar que a situação de um veículo qualquer no território nacional exige um registro junto ao órgão de trânsito de domicílio do seu proprietário. Esse registro pode mudar? Sim. Uma das hipóteses é a mudança de propriedade. Ora, se alguém que está no estado de São Paulo faz uma transação comercial de um determinado veículo automotor com uma pessoa que mora no estado do Pará, por exemplo, há que se fazer uma transferência de propriedade e, com isso, um novo registro deste veículo junto ao órgão estadual de trânsito de domicílio do novo proprietário. Então, São Paulo entrega as informações daquele veículo, que já tinha um registro inicial, para o órgão de trânsito do estado do Pará, que vai, por via disso, te possibilitar um novo registro de acordo com o novo proprietário. Beleza? Muito bem. Então, celeridade na informação vai possibilitar uma transferência rápida. Podemos pensar também em celeridade quando um agente da Polícia Rodoviária Federal acessa o sistema do Cadastro Nacional de Habilitação, chamado RENACH, Registro Nacional de Habilitação. Pense assim, um grande cadastro que é alimentado por todos os órgãos estaduais, com o objetivo de termos um cadastro único no país. Então, o agente de polícia rodoviária vai consultar uma determinada habilitação e, pelo sistema, ele consegue acessar esse registro, esse banco de dados e, ali, obter a informação de que aquele condutor está com a sua carteira de habilitação vencida, por exemplo. Ou ainda que aquele condutor está, ainda que habilitado, ele está conduzindo um veículo na categoria diferente para a qual ele foi habilitado. Esta é uma situação importante que os órgãos de trânsito devem buscar. Então, para a tua prova, não esqueça, fluxo de informações para dar velocidade aos processos. E, por último, estes componentes do Sistema Nacional de Trânsito, eles devem zelar por uma uniformidade, uma padronização em relação às questões do trânsito. Pense comigo que uma placa de proibido estacionar, colocada na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, ela tem que respeitar os mesmos preceitos e a mesma informação da placa colocada na capital do estado de Alagoas. Então lá a placa de proibido estacionar em Maceió vai ser igual àquela que foi colocada em Curitiba. Porque os órgãos de trânsito, eles devem olhar para o Código de Trânsito, suas regras, seus requisitos para sinalização de trânsito. Isso se estende ao longo do anexo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Cuidado aqui, menção importante deve ser feita nesse contexto, que o anexo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, a resolução 160 do CONTRAN, acaba estabelecendo o mesmo, né? Ele tem a força e o entendimento de que ele é uma continuidade do CTB, ainda que seja uma resolução do CONTRAN. Perfeito. Com essa informação você sabe que na tua prova você deve estar atento aos anexos 1º, que determina definições de palavras utilizadas no código, e deve olhar para o anexo 2º, que estabelece as regras da sinalização de trânsito. Então, eu dei um exemplo de sinalização para observar para o senhor que a uniformidade que
a mesma forma de se comportar, a mesma forma da aplicação da legislação deve existir no contexto de toda a territorialidade brasileira, independente de qual órgão ou entidade de trânsito que está fazendo uso da aplicação do código. Então, não esqueça quais são as prioridades: conforto e fluidez, fluxo de informações para velocidade e, por último, que esses órgãos zelem por uma uniformidade, por uma padronização. Ora, então você já sabe que Sistema Nacional de Trânsito, em tese para a tua prova, são 7 organismos que acabam se multiplicando, né? Na medida em que cada ente federativo tem o livre-arbítrio de, cumpridos os pré-requisitos, ter o seu órgão de trânsito, e que eles são todos sendo coordenados pelo Ministério das Cidades. Eu entendo aqui que é importante a gente fazer um pequeno organograma a fim de entender o que está disposto aí a partir do artigo 9º e vai até lá o artigo 25. Então ele trata ali de definir várias competências para cada um destes componentes. Como esse estudo ele tem que observar esse entendimento, agora a gente vai fazer um pequeno organograma aqui a fim de entender essa condição. Então vamos lá. Você acompanha o raciocínio comigo. E eu estou falando do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, você já sabe que tem um coordenador máximo. E esse coordenador máximo chama-se Ministério das Cidades. E isso não pode ser esquecido. Ora, quando falamos então desse Sistema Nacional de Trânsito, estamos falando de 7, quais sejam: Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, cujas competências estão elencadas a partir do artigo 12. Entretanto, ali nós vamos nos preocupar num seguinte entendimento, que o CONTRAN é o órgão máximo para normas e para consultas. Se ele é o órgão máximo para normas e consultas, esse CONTRAN vai estabelecer o quê? Aquelas regras mencionadas a partir da elaboração das resoluções do CONTRAN. Entenda que o Código de Trânsito, ele, em alguns momentos, ele remete à responsabilidade de complementar a legislação de trânsito ao CONTRAN. Então, o que vai acontecer? Esse CONTRAN vai se reunir em forma de colegiado. Então, o que é um colegiado? É um grupo que vai se reunir. E para você não esquecer, este grupo está lá elencada a sua composição no artigo 10, onde eu vou destacar, você vai observar no teu estudo que nós temos ali o quê? Vários ministérios compondo o CONTRAN, e eu vou destacar o que temos de diferente naquela situação, que seria a participação da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. O representante da ANTT foi o último a ser incluído neste colegiado e, de repente, pode vir a ser a tua questão de prova.
você vai se preocupar lá em lembrar, né, que a composição do CONTRAN abarca a ANTT mais 8 ministérios. 8 ministérios. Então, os ministros, os representantes dos ministros, mais o representante da ANTT, se reúnem e desta reunião eles tratam então de elaborar resoluções do CONTRAN que complementam a legislação de trânsito quando necessário, e é por isso que você não vai esquecer mais que o CONTRAN é o órgão máximo normativo para as normas. Evidentemente que no âmbito do território brasileiro, o CONTRAN pode vir a ser também objeto de consultas. Então, nesse caso, vai sempre dirimir dúvidas, dirimir conflitos que existam acerca de trânsito ao longo do território nacional. Além, então, do CONTRAN, nós vamos ter, no outro lado aqui do nosso organograma, os chamados CETRANs, Conselhos Estaduais de Trânsito, e também o CONTRANDIF. Qual é a diferença? Os CETRANs estão nos estados e o CONTRANDIF está no Distrito Federal. Lembre-se sempre, que o que os Conselhos Estaduais de Trânsito, os CETRANs, fazem, o CONTRANDIF faz igual. Lembrando que eles ganham nomes diferentes por conta de que o Distrito Federal tem uma organização política que abarca competências de Estado e de município no mesmo ente. Essa é uma prerrogativa já dada pela Constituição Federal. Muito bem, então esses CETRANs e esse CONTRANDIF, eles vão ser o quê? Os órgãos que editam normas ou que esclarecem consultas no âmbito da sua região. Então nós temos lá no estado de São Paulo o CETRAN de São Paulo regulando normas dentro do estado de São Paulo, dirimindo conflitos entre os municípios que estão dentro do estado de São Paulo. Entretanto, os conselhos estaduais nunca podem ir contra o que foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito. Esta é uma outra observação que deve ser levada em consideração. Ora, entenda então comigo aqui que nós temos conselhos de trânsito junto a todos os DETRANs do país. Todos os órgãos executivos estaduais de trânsito têm junto a eles os conselhos estaduais de trânsito. No caso do Distrito Federal, o órgão executivo de trânsito do Distrito Federal tem junto a ele o CONTRANDIF. Eles elaboram normas regionais no âmbito do seu estado, da sua circunscrição geográfica, e eles tiram, dirimem, estabelecem ou esclarecem situações de conflito entre os municípios daquele estado. Enquanto que o CONTRAN complementa as ordens emanadas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, o CONTRAN, ele complementa a legislação de trânsito. Então, ele é o órgão máximo normativo, ele é o órgão máximo consultivo dentro dessa circunstância. Observem, senhores, que esses conselhos, eles não têm como atribuição fiscalizar trânsito. Eles têm como atribuição criar regras, criar normas, a fim de que o Sistema Nacional de Trânsito
possa se amparar e funcionar adequadamente. Vamos voltar à tela para cumprir o raciocínio dos outros integrantes desse Sistema Nacional de Trânsito. Quais sejam? Vamos ter órgãos e entidades executivos de trânsito, que são aqueles que administram o trânsito. Nós vamos ter nas esferas estatais, esses órgãos executivos. Quando estamos tratando da União, temos um único órgão executivo, e ele chama-se DENATRAN. Nos estados, estamos falando dos DETRANS. No Distrito Federal, estamos falando do DETRAN. Nos municípios, cada um põe o nome de forma diversa. Secretaria Municipal de Trânsito e entre outros aí, que eu não vou elencar porque não vai ser objeto da sua prova. O que você não pode esquecer é que nós temos administradores do trânsito em todas as esferas de governo e que esses são responsáveis por uma administração do trânsito. Ora, quando tratamos do DENATRAN, pense que esse é o grande administrador que tem como objetivos principais publicar as normas que são construídas a partir da discussão do Conselho Nacional de Trânsito, tem como atribuição esse DENATRAN zelar pela boa aplicação do Código de Trânsito, bem como fiscalizar as situações de atuação dos demais órgãos, evitando casos de improbidade administrativa, evitando casos de má-fé, certo? Nesse contexto, o DENATRAN ele vai compor 3 grandes cadastros, quais sejam o RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENACH, que é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, e o RENAINF, que é o Registro Nacional de Infrações de Trânsito. Esses 3 grandes cadastros alimentam todos os outros órgãos de trânsito nas informações necessárias para o bom andamento dos processos, para que haja fiscalização de trânsito, não importa em qual limite circunscricional se encontre aquele trânsito acontecendo. Exemplo, trânsito numa grande cidade brasileira vai remeter o que? A fiscalização a um órgão municipal de trânsito que vai aplicar a legislação de trânsito complementada por resoluções do CONTRAN que foram devido a estudo, né, das câmaras temáticas que subsidiaram o Conselho Nacional de Trânsito a publicar aquela determinada norma, e a partir da publicação, quem dá conhecimento a essas normas é o DENATRAN. Além disso, o DENATRAN trata de olhar e fiscalizar a aplicação dos trabalhos em todos os outros órgãos de trânsito no território brasileiro. Bem, nos estados, notadamente, vamos ter os DETRANS, que vão ter uma preocupação de colocar em execução as competências do DENATRAN. Notadamente, todo o processo de expedição e de formação, expedição de carteiras de habilitação, formação de condutores, bem como aplicação das penalidades de suspensão e de cassação da carteira de habilitação, vão se preocupar com todas as ações necessárias para registro de um veículo novo, para
transferência de registro a partir de uma venda, de uma transação de veículo que muda a propriedade, ou ainda de fiscalizar a cada ano o bom cumprimento das regras estabelecidas no que diz respeito a licenciamento, seguro obrigatório e pagamentos de multa, bem como de olhar para aquele veículo e garantir que o mesmo está com os equipamentos obrigatórios em bom funcionamento e ainda olhar para este veículo que ele esteja em bom estado de conservação, a fim de garantir a segurança no trânsito e, por consequência, dar a maior importância ao objetivo do sistema, que é a preservação da vida. Então, procure sempre integrar a linha de raciocínio, que fica mais fácil de você caminhar pelo acerto na tua questão de prova. Veja, a partir desse contexto, então, nós vamos observar que os veículos têm que estar em boas condições, eles têm que cumprir as formalidades legais para ganharem a chancela de poder circular na via pública. Fiscalizar, todos os órgãos de trânsito, cada qual na sua competência, vai fiscalizar o trânsito. Entretanto, a administração da expedição dos documentos, bem como vistoria, essa vai ser uma competência dos órgãos executivos estaduais de trânsito, ou seja, os DETRANS. Assim como, com as carteiras de habilitação, eles vão zelar pela expedição de registros e pela manutenção do licenciamento dos veículos. Muito bem. Ainda, os órgãos executivos municipais de trânsito. Então, vamos pensar que em todo município podemos ter um órgão de trânsito para fiscalizar trânsito. E aí nós não podemos esquecer, pessoal, não podemos esquecer que no município os agentes de trânsito eles vão fiscalizar notadamente circulação, estacionamento e parada. Quando eu falo circulação, eu estou fazendo menção àquelas condutas infracionais, ou seja, aquelas condutas que levam ao cometimento da infração de trânsito, quando estou na direção do veículo. Então, circulação de trânsito me leva a cometer infrações de trânsito com o veículo em movimento, tá? Estacionamento e parada devem me trazer um outro entendimento aqui, que vai ser objeto do município. E o município vai se ater a fiscalizar circulação, estacionamento e parada. Circulação, deixar de usar o cinto de segurança, dirigir utilizando telefone celular, ultrapassar o semáforo na cor vermelha. Estas são infrações que só podem ser cometidas enquanto estou conduzindo o veículo, enquanto estou dirigindo. Muito bem. Estacionamento e parada se divergem sobre um único aspecto que deve ser observado por quem estuda legislação de trânsito. O que difere estacionamento de parada? O que difere estacionamento de parada é o tempo. Quando tratamos de imobilização, estacionamento, tanto quanto parada, são imobilizações do veículo. Entretanto, a parada é o tempo necessário para embarque ou desembarque dos passageiros. É o tempo, então, necessário para que se abra a porta e alguém saia, ou se abra a porta e alguém entre no veículo. Qualquer outro tipo de imobilização vai ser considerada estacionamento. Observe aqui que a presença ou não do condutor no veículo não determina a diferenciação. Então, se eu imobilizo o veículo por um tempo maior do que aquele para embarque e desembarque, ainda que o condutor permaneça no veículo, aqui nesse caso eu vou ter uma
imobilização determinada como estacionamento. Então, voltando ao objeto da nossa atribuição de competência, órgão municipal de trânsito vai fiscalizar circulação, estacionamento e parada. E isso não deve ser esquecido. Ora, no contexto de fiscalização de trânsito, deve você lembrar que pode ocorrer uma fiscalização com base nas formalidades legais do veículo. E aí nós vamos dar esta competência para um outro ente que participa do Sistema Nacional de Trânsito. No âmbito das rodovias federais, quem fiscaliza veículos e condutores com abordagem e verificação de documentos é a Polícia Rodoviária Federal. Nas demais vias dentro dos estados, se elas forem rodovias estaduais ou ainda qualquer tipo de via dentro das cidades, essa fiscalização ela vai ser atribuída à Polícia Militar. E aqui, então, a gente não pode esquecer que há que se celebrar convênio entre os órgãos de trânsito e as polícias militares para a fiscalização de trânsito na via pública. Então, nós vamos voltar ao nosso diagrama para entender isso. Vejam, eu comentava aqui que os órgãos municipais, eles vão fiscalizar circulação, estacionamento e parada. Eu chamei a atenção de que essas são ações para quem conduz um veículo. Se forem as fiscalizações das formalidades, nós vamos nos ater aos policiais rodoviários federais e aos policiais militares. A Polícia Rodoviária Federal vai fiscalizar trânsito onde? Não esqueça, o artigo 20 fala que a Polícia Rodoviária fiscaliza em rodovia e em estrada federal. A Polícia Militar pode fiscalizar nas cidades? Sim. Ela pode fiscalizar nas rodovias? Sim. Muito bem. Quais rodovias? As rodovias estaduais ou as estradas estaduais. Entretanto, para a Polícia Militar fiscalizar em cidades, em vias urbanas ou em rodovias estaduais, você não deve esquecer que a Polícia Militar tem que celebrar convênio. Com quem que ela vai celebrar convênio? Ora, ela vai celebrar convênio com o órgão executivo municipal de trânsito, para fiscalizar na cidade, com o órgão executivo estadual de trânsito, que possibilite que esta polícia fiscalize trânsito em qualquer município do estado, ou ainda celebrar o convênio com o órgão rodoviário estadual, e aí poder fiscalizar trânsito nas rodovias estaduais. Aí surgem aquelas divisões, né? O batalhão rodoviário da Polícia Militar, o batalhão de policiamento de trânsito da Polícia Militar. O rodoviário está nas rodovias estaduais. O de patrulhamento de trânsito está no contexto das cidades. E assim que nós devemos observar esses dois participantes do Sistema Nacional de Trânsito, que têm uma atribuição de poder de polícia e uma
competência que, além desta dada pelo Código de Trânsito, ela soma a competência como órgão de segurança pública. Então, além destes policiais militares e esses policiais rodoviários federais fiscalizarem trânsito, observando documentos dos veículos, documentos dos condutores e podendo fiscalizar também circulação, estacionamento e parada em conjunto com os agentes municipais de trânsito, eles vão também combater o crime como organismo de segurança pública. Muito bem, então voltamos para completar o nosso diagrama com outras duas informações. Ora, eu falei de 7, você percebeu que nós temos 5 até agora. Nos falta indicar os órgãos executivos rodoviários. Os órgãos executivos rodoviários, eles vão estar no âmbito da União, vão estar no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. A boa notícia é que os órgãos rodoviários, eles têm todos a mesma competência, elencadas no Código de Trânsito, em seu artigo 21. Então, tanto faz se é o DENIT, que é o órgão rodoviário da União, ou qualquer outro órgão estadual ou municipal, se assim tiver, eles têm a mesma atribuição de competência. Não esqueça, então, que a Polícia Militar vai fiscalizar em rodovia estadual mediante convênio com o órgão rodoviário estadual. A Polícia Militar vai fiscalizar no município mediante convênio com o órgão executivo de trânsito, se for na via urbana, e se houver uma rodovia municipal, mediante convênio com o órgão rodoviário municipal de trânsito, conforme os preceitos elencados no artigo 21. Muito bem. Para localizar o teu estudo, então, lembre-se que para os órgãos executivos, as atribuições e competências estão no artigo 19, o artigo 23 vai trazer as competências da Polícia Militar e os órgãos executivos de trânsito municipais vão ter as suas competências elencadas no artigo 24. Isso deve ser observado pelos senhores. Muito bem. Então, nos falta um único ente aqui para completarmos os nossos 7. E aqui entra a JARE. Então, perceba. 1. CONTRAN. 2. Órgãos executivos de trânsito. União, estados e municípios. 3. Órgãos rodoviários. 4. Polícia Militar. 5. Polícia Rodoviária Federal. 6. Conselhos Estaduais de Trânsito e CONTRANDIF. E 7. JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Junta Administrativa de Recurso de Infração. Ora, ainda que no nosso estudo o entendimento nos leva a crer que a JARE é um integrante autônomo do Sistema Nacional de Trânsito, essa observação não é verdadeira. Ainda que ele esteja, neste contexto, trazendo atribuições bem específicas, quais sejam? A atribuição de julgar os recursos interpostos. Exemplo, cometi uma infração de trânsito, o agente de trânsito lavrou o auto de infração, diante daquela infração de trânsito, a partir disso foi expedida uma notificação de autuação de trânsito. Nós chamamos isso de o guardinha me multou, popularmente, né? Então, agora para quem está estudando, o agente de trânsito presenciou o descumprimento da legislação de trânsito
Então aqui temos o cometimento de uma infração. A partir daqui, o agente de trânsito lavrou o auto de infração e, ao lavrar esse auto de infração, expediu-se a notificação de autuação. Todos nós, dentro de um preceito constitucional, temos o direito de contraditório e ampla defesa. Então, no trânsito não é diferente. O condutor de veículo, o proprietário de veículo ou aquele que se utiliza do trânsito de uma maneira geral, uma vez autuado, pode, se assim quiser, recorrer contra aquela autuação, contra aquela infração de trânsito. E ele o faz perante a JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infração, vai receber os argumentos do infrator e vai julgar procedente esses argumentos e, na situação seguinte, pode arquivar aquele auto de infração e não haver penalidade, ou então ele não vai dar provimento, não vai aceitar aquela argumentação do infrator e vai, então, aplicar a penalidade. Nessa condição do contraditório e da ampla defesa, o Código fala assim: todos os órgãos e entidades participantes do Sistema Nacional de Trânsito que fiscalizam o trânsito, ou seja, que têm agentes que expedem auto de infração de trânsito, obrigatoriamente devem compor dentro do seu órgão ou entidade uma junta administrativa de recurso de infração. Sempre em forma colegiada, mais de uma pessoa, entenda assim, vão julgar as infrações de trânsito. Então, principal atribuição da JARE, julgar infração de trânsito. Ela só faz isso? Não. A JARE tem também como atribuição observar se os preceitos para a lavratura do auto de infração estão sendo feitos com correção, respeitando a lei e cumprindo as formalidades do preenchimento, entre outras coisas. Cabe à JARE informar ao órgão de trânsito sempre que os agentes repetirem os mesmos erros que possam vir a provocar um acúmulo de processos junto às juntas, ou ainda, pior, que possam provocar o quê? O exercício do poder de polícia eivado do vício de ilegalidade, tornando então aquele auto de infração sem a possibilidade de dar andamento ao processo administrativo. Uma vez que esse auto de infração venha a ser cancelado, então ele vai ser arquivado. E por último, a JARE pode pedir informações aos órgãos de trânsito com o objetivo de subsidiar, de ajudar ao colegiado no julgamento daquela condição que o condutor infrator expôs em um determinado recurso. Por exemplo, um auto de infração que foi expedido porque se ultrapassou a velocidade máxima permitida numa determinada via. O infrator questiona a ausência de determinada sinalização. Então, cabe à JARE, antes de julgar, pedir informação ao órgão se existe determinado tipo de sinalização que possa subsidiar a legalidade daquele pleito. Então, essas são as atribuições de competência dadas à JARE. Nesse contexto, essa regra geral, esse grosso entendimento de que são 7 órgãos, eles procuram, então, trabalhar de forma harmônica, sempre sob a supervisão do órgão executivo de trânsito da União, o DENATRAN. Este DENATRAN, ele está sempre funcionando atrelado à coordenação máxima do Ministério das Cidades. E isso não deve ser esquecido. Eu sempre aconselho àqueles que estão estudando para qualquer concurso que abarque legislação de trânsito. Procure
ler na totalidade as competências que cada um desses entes tem atribuída pela própria letra da lei do código. Isso ajuda o entendimento de outros momentos de estudo, bem como pode te propiciar o acerto de uma questão que trate exclusivamente da letra da lei no que diz respeito à competência dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Então, nesse momento de estudo, eu apresentei para vocês o que é o Sistema Nacional de Trânsito, seus objetivos, a sua composição e, claro, procurei trazer aqui um entendimento geral do que são as atribuições de competência de cada um desses integrantes. Bons estudos e até a próxima, meu caro aluno.